Eu vejo que muitas pessoas aqui nas redes sociais utilizam aqui para falar justamente sobre a questão da autoconfiança, que a gente precisa ter a mentalidade de ser totalmente autoconfiante e de mostrar poder, essas coisas, que isso faz as coisas acontecer. Mas hoje eu tô aqui para mostrar para vocês um ponto de vista meu e o que realmente funcionou para mim. Eu tenho certeza que vai funcionar para vocês. Bom, eu saí de casa, né, com 17 anos de idade. Atualmente eu tenho 18 anos. Eu saí de casa no começo desse ano e eu vim para outro estado fazer faculdade aqui. E uma coisa assim que realmente mudou as coisas foi a questão da coragem. Foi a coragem de eu ter vindo pra cá, de eu, por mais com medo assim, mas deixar o medo de lado e ter coragem. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito tempo recluso ali, né? Eu já tava querendo trabalhar com a internet, né? Eu fiquei adiando até agora no fim do ano. E esperando aquela autoconfiança, né? Todo dia, eu juro pra vocês que eu sentava aqui no YouTube, eu acompanhava várias blogueiras, vários blogueiros ali, falando sobre a questão da autoconfiança, sobre a questão da mentalidade de ser uma pessoa poderosa e essas coisas, lia livro, tudo. Mas aí foi que eu percebi que eu já tinha o que era preciso, que é a questão da coragem. A autoconfiança a gente não adquire desse jeito. A gente não adquire fazendo repetição no espelho, agindo como tal, mas a gente adquire essa confiança tendo coragem. E quando eu falo coragem, é a gente mesmo com medo fazer, sabe? E eu sei que é muito desconfortável. Eu postei um vídeo no TikTok. Eu cresci um TikTok com 10 mil seguidores em um mês e monetizei ele. Justamente pela questão da coragem. E nesse meio tempo, o que aconteceu comigo? Esse vídeo chegou em pessoas que eu conhecia. E teve pessoas que riu, teve pessoas, né, que duvidam do nosso potencial. Mas a única coisa que me dá força pra mim continuar e realizar, tipo, a questão dos meus sonhos, tudo, é a questão da coragem. Então, posso ser sincero com vocês? Tira isso aí da sua cabeça de que, eu vou ficar ali fazendo repetições, afirmações, que eu vou ser autoconfiante e tudo mais. Isso aí ajuda? Gente, isso aí ajuda. Mas não é assim. O buraco é muito mais embaixo. A gente tá falando de crenças enraizadas que só muda quando você tem coragem. Quando você tem coragem de botar a cara a tapa, assim como eu tô aqui fazendo, ficar vulnerável, se expor. E isso vai contra tudo que a gente aprende, sabe? A gente aprende que é vergonhoso, a gente aprende, né, a ter medo do julgamento e a gente só muda com a questão da coragem. Então, de verdade, você quer um conselho? Uma coisa que realmente vai mudar? Para de ficar viciado em conteúdo de autodesenvolvimento, em conteúdo de autoconfiança, em ficar vendo aquelas pessoas terem a vida que vocês querem ter, sabe? Porque eu já fui uma dessas pessoas, né? E ainda tem resquícios disso de mim. Mas, de verdade, nada disso funciona. Se a gente não tiver coragem, nada disso funciona. Ouve bem. Primeiro a gente começa ali com a coragem, para depois a gente começar a desenvolver a autoconfiança. E é um processo doloroso, porque você vai estar relutando contra crenças, contra medos do julgamento alheio, medo de ficar vulnerável, de se expor. Igual eu tô me expondo aqui. Eu não sei que tipo de comentário eu vou receber. Eu tô aqui com a minha cara, alguém pode falar várias coisas de mim. Mas isso é ter coragem, não é sobre ter autoconfiança. Eu não me considero uma pessoa tão confiante, mas mesmo assim eu sou uma pessoa corajosa. E é isso que realmente começou a mudar as coisas. Quando eu assumi a minha coragem, parei de ficar querendo tentar construir uma confiança que não existe, que... Porque vamos ser sinceros, gente. Eu ficar ali afirmando, eu ficar ali pensando e tentando reprogramar a mente, sem ação, isso aí não vale de nada. Você pode colocar na sua cabeça, agir como tal, tudo mais assim, mas e na hora que você tem que provar isso mesmo? Na hora que você tem que botar a sua cara a tapa, na hora que você tem que fazer acontecer? Você não vai ter força pra isso. Então a gente começa com a coragem, e a coragem não é uma coisa que a gente constrói com o tempo. A coragem é só uma certeza que você tem aqui dentro. Sabe quando você olha assim lá pra frente e fala, nossa, eu tenho um sonho de ser milionário. Vou dar um exemplo assim. E eu tenho certeza que eu vou conseguir isso. Só que Mas como que a gente consegue isso? Tendo coragem. A gente ativa a coragem. E a coragem que ela que movimenta tudo. Ela que movimenta nossos sonhos, nossos desejos. Não é a autoconfiança. É a coragem. E quando a gente tem coragem de ousar, de ser, de fazer, pegar, fazer e acontecer, é aí que as coisas mudam. É aí que a vida muda. E eu posso dizer pra vocês que as oportunidades chegam, que as coisas movimentam, que as coisas se tornam realidade. E eu sou a prova de viva disso. Eu vou ser sincero pra vocês, como eu falei, né? Eu não me considero uma pessoa autoconfiante, nem nada assim, nem que, tem uma mentalidade de poder. Mas uma coisa que eu tenho, que eu sempre tive, e que eu sempre percebi foi a questão da coragem. E demorou um tempo pra mim me tocar nisso,
que o que faltava em mim não era eu ser confiante. Que isso é uma coisa que a gente vai tratando com terapia, com o tempo, mas é a ação, é o primeiro movimento. E tudo isso só vem com a coragem. Então se você fica aí vendo conteúdo, né, o dia todo ali, achando que você vai reprogramar tudo, deixa isso de lado. Hoje meu conselho, seja corajoso. E essa coragem, ela tá dentro da gente. Busca essa coragem. Vai lá, você vai ser exposto, você vai ficar vulnerável, vai ser desconfortável pra um caralho. Você vai pensar em desistir, você vai ficar se comparando. Mas se você tiver isso, você muda totalmente o jogo, você muda totalmente a realidade. Para de ficar seguindo essas pessoas que ficam só falando que autoconfiança é a chave de tudo, porque não é. Eu garanto pra vocês que a coragem que é a chave de tudo. Se a gente analisar a maioria das pessoas aí da história, pessoas famosas, pessoas que fizeram grandes feitos, tudo não começou com autoconfiança. Na real, a gente fala de pessoas ali que muitas das vezes vieram de realidades onde elas não tinham essa mentalidade. Mas por um ato de coragem, por um ato de tentar, de se expor, ela fez as coisas acontecer. A mentalidade a gente muda com o tempo. Mas, pra gente mudar, a gente tem que ter a coragem. E é isso que eu vim falar aqui pra vocês.